Pergunta 754. A crueldade não derivará da carência do senso moral? Crueldade não é falta de senso moral? Dize da falta do desenvolvimento do senso moral, mas não digais da carência. Isso é muito importante, hein? Porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Esse é o senso moral do que os seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então vamos separar. Existe algum ser amoral na Terra? Não. Nem nas sociedades de espíritos totalmente isoladas que nunca tiveram contato com o resto da civilização. Não existe, porque a Terra não é um mundo primitivo. A Terra é um mundo de provas e expiações. Provas e expiações necessariamente tem que ter o senso moral. Uma coisa é você ter o senso moral. Outra coisa é você ter o senso moral desenvolvido. Então não são seres amorais. Poderíamos usar até a expressão imoral, no sentido de baixa moral, mas não amoral, no sentido sem moral. Todos têm moral. A diferença é que esses malignos que estávamos falando nas perguntas anteriores, eles têm a sofisticação. Então eles usam, né, algumas coisas para favorecer o seu egoísmo. Que nós chamamos de soft power também, né? Então isso é uma questão muito interessante. Então olha lá, vamos separar as coisas, tá? Todos os seres que estão na Terra têm senso moral. Por isso eles podem expiar as suas faltas, né? Porque se eles não tivessem senso moral, não poderiam expiar as faltas, nem mesmo estar sujeito a provas, porque ele não vai progredir moralmente, né? Ele está ali. Então, que prova moral para quem não tem moral? É óbvio, né? Então, temos que tomar cuidado de usar a palavra, né? Então, não é a falta do senso moral, e sim o senso moral pouco desenvolvido. Kardec continua aqui. Ele, quer dizer, o senso moral existe no selvagem como no princípio do perfume no germen da flor, mas ainda não desabrochou. Aqui, sim, né? É o selvagem. Então, a gente não pode confundir, né, as sociedades que vivem em estado primitivo de inferioridade. Tem espíritos evoluídos que estão encarnados lá e tem espíritos muito pouco evoluídos que estão comandando, que é CEO de muita coisa aí. O cara, né, tem orgulho de participar e de propagar doutrinas que desumanizam as pessoas e que valorizam outras pessoas. São pessoas inferiores. Então essa ideia do selvagem aqui, ela não é um absoluto, tá? Mas é apenas para você, para termo de comparação, né? Principalmente escrito no século XIX. Então, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes os mais cruéis estão dirigindo países desenvolvidíssimos, como a Alemanha, como a Bélgica, né? Se o Hitler matou 2 milhões, né, o príncipe da Bélgica matou 20 milhões. Então a gente vê que tem maiores pessoas que mataram muito por aí, e com prazer. Com prazer. Então não é a questão da sociedade em si, e sim do conjunto dos seres, e principalmente dos seus líderes. Se os líderes forem maus, não adianta que não sai coisa boa. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza de outras. Que alguns igrejeiros por aí usaram a expressão, né, asas, a asa da intelectualidade, a asa da moralidade, né? Desenvolvimento, vamos falar espiritamente, não igrejificamente.
Então, desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual, isso é espiritismo. É a primeira frase do Livro dos Espíritos. Para coisas novas, necessário termos novos. Então, vamos seguir a doutrina dos Espíritos. Mas tudo bem. Então, nós temos as potencialidades. Está lá na lei de amor. Por mais vil e abjeto que seja o ser, ele devota, não vezes sublimes, amor por uma pessoa, por um objeto, por uma coisa. Então, é por quê? Porque ele tem o germe lá, só que ele não desenvolveu. Todos nós temos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas frases, né? Quem ama não mata. Isso aí é romantismo. Isso aí é tabela de entrada e saída, tabela de Excel. Ou ama ou não ama, interruptor, né? Ou ama, aceso ou apagado, aceso ou apagado. Ama ou não ama, ama ou não ama. Não, isso não existe. Nós amamos e nós agredimos. Somos espíritos de terceira ordem. Ok? Quem quiser mais, assista o nosso vídeo Casamento, Amor, Casamento e Simpatia. Ou Simpatia, Amor e Casamento. E aí nós vamos discutir mais sobre essas coisas. Continua Kardec. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente materiais. Então, as coisas vão se desenvolver. Falando de tal é muito inteligente, mas é cruel. Espírito de terceira ordem. Está lá na escala espírita. São da terceira ordem, independente do grau de desenvolvimento intelectual que tenham alcançado. Não interessa o quanto o espírito progrediu intelectualmente. Se não desenvolveu o senso moral, ainda é de terceira ordem. Consequentemente, capaz de crueldades. Não importa se ele está com a caneta de ouro, numa sala com ar-condicionado, com 10 assessores, num prédio de 200 andares, dando uma canetada para que tire a comida de certos povos. Apenas para ele botar um playground, uma quadra de tênis, alguma coisa parecida. A gente viu isso, um montão de filme aí, todo mundo sabe do que se trata. A gente tem que entender, são seres cruéis. Claro que muitos, a maioria, inveja esses seres. Falando de tal, um bilionário miserável, que vai ter uma desencarnação miserável, que vai precisar de várias encarnações miseráveis para resgatar todo o mal que tenha feito. Feliz daquele agricultor, né? Que ele perdeu a vaquinha. Mas ele não vai sofrer no mundo espiritual porque ele perdeu a vaquinha. Enquanto que o outro matou milhares de vacas, espalhou vírus na cultura do outro país para poder o país dele lucrar, etc. Todas essas crueldades existem por aí.